Extraordinário vem do ordinário. Perfeitamente. Sem o ordinário, você não tem o extraordinário. Estranho a gente pensar que em um momento nós estamos intensos no fogo do evangelho do primeiro amor, em outro momento nós damos total irrelevância à palavra. Esse é um perigo muito grande na nossa geração. Com esse livre-arbítrio, quem é que mais sofre? É o próprio Cristo, porque todo dia ele vê a gente rejeitando ele, rejeitando. Rapaz, é difícil, porque se tá tudo muito tranquilo, provavelmente é porque você já tá do lado do inimigo, mas, mais uma vez, escolhas. Oi, seres humanos! E aí, galera? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do ManaCast. Sejam muito bem-vindos, vocês que foram convidados, vocês que estão aqui assistindo de primeira mão. Já sejam convidados a compartilhar esse vídeo para outras pessoas. Curte aqui, deixa seu comentário no final do vídeo se você gostou, se você não gostou. Veja os próximos também que estão por aí, o que já passou, os que já passaram no caso, os que vêm por aí também, toda semana tem. Então fica ligado para ver todos, né? Estão todos muito bons. Todos ótimos. E adiantando aqui, já que a gente já tá dando alguns comunicados, vamos dar alguns comunicados importantes para vocês. No dia, calma aí que eu tenho que me lembrar o dia da semana, porque eu não me lembro muito bem. No dia 12 a 19, vamos ter a Semana Santa na igreja mais próxima de você, se você não for adventista, ou se você for adventista na sua igreja. Nessa semana vai ser uma semana muito especial, porque vai ser uma semana onde a gente vai poder ficar mais perto de Jesus. Todos os dias, na maioria das igrejas, vão ter cultos, então vão e aproveitem. No dia... na sua igreja, eu não sei quando vai ser, mas provavelmente no dia 12 ou no dia 19 teremos o Impacto Esperança, e seria muito importante e necessário que você fosse. E também temos que alertar sobre a assinatura das lições. Assinem, que é muito importante para você se fortalecer espiritualmente. E é isso. É isso. Hoje, como de costume, né, nós estamos com uma convidada muito especial aqui, inédita no ManaCast, né? Que a gente vai começar a conversar, pelo menos inédita pra mim, né? Que foi o primeiro podcast que eu tô gravando com ela. Não sei, não me recordo se ela já gravou outros antes desse, mas talvez sim. E com vocês, nossa querida convidada, Jéssica. Oi, gente, tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Acho que vai ser muito da hora a gente conhecer mais da lição e gravar isso junto. Gente, o microfone dela, né? Só essa apresentação. Jéssica, esse microfone tá todo torto. Então você não me ajuda. É por causa que entortaram. Venha. Deixa eu falar pra você o seguinte: a captação desse microfone não é em cima. É do lado. É aqui assim, ó. Então, Deixa reto. Um pouquinho. Tá, ajuda aí, por favor. Ninguém testou meu microfone. Tá. Assim. Ele vai ficar assim na minha cara mesmo? Desce mais um pouquinho. Desculpa, tá? Não foi você, não. É porque tiraram. Tranquilo. Assim tá tranquilo? Gente, amigo, qual é a minha câmera? Essa Ali. daqui, né? Tá, fica aí. Tá, é porque eu sou míope. Gente, não se esqueça na caixa que tá atrás de você. Eu tô lembrado. Devia estar no centro, não, então? Gente, como é que já passou quase 3 minutos de podcast? A gente nem fez nada ainda. Pois é. Vai ter que Oi, botar descer? meia hora aí de podcast. Assim? Isso. Tá bacana assim, amigo? Ó, eu vou ficar quieto. Pode voltar da parte que ele tá Como? apresentando ela? Isso, volta da Eu vou Não, dar só onde, geralzão. Calil? Que você tá apresentando ela. Tipo, que estamos com uma convidada muito especial, Jéssica. É isso, Calil? Isso. Tá bom. Desde o início, quando você começou a falar. Certinho. Os avisos. Já deu, Já já. aviso Mas já mas deram. passou, foi muito Vamos bom. fazer assim, vamos começar do início, aproveitar pra o Yuri não precisar olhar a data do celular. e tudo. Já olha logo. Já E eu nunca participei de um 12 podcast. 12 a 19 ou 12 ou 19? 12 a 19. Semana Santa. Você pode até olhar, Impacto só porque você Esperança demorou um pode ser no dia pouquinho de 12 achar. ou 19, depende da igreja. Então, você No pode início ou no pensar, fim? Impacto Esperança vai acontecer na sua igreja. Procure a data específica pra você participar disso. Pronto, Não precisa beleza. falar a data. 12 a 19. 12 a 19, Semana 12 a 19. Vamos? 12 a 19. Santa. Podem ir. Sim, Podem vai. ir. Oi, seres humanos! Como é que vocês estão? Vocês Fala, estão bem? galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do do ManaCast. E é muito especial e importante que você esteja aqui com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais gente possa ver. Curte, comenta se vocês gostaram lá no final. E é isso.
Aproveitando aqui, vou dar alguns avisos, né? para vocês. Do dia 12 a 19, vamos ter o Impacto Esperança. A Semana Santa. Semana Santa. Volta. Nossa senhora, velho. Para a gravação. Não tem É porque data ler é- específica. Bora, vai, do início. Você consegue. Cê- Faz essa misinha volta- Semana Santa, É. você fala do Pacto de Esperança que não tem data. Pronto. E a assinatura da lição. Você fala da Semana Santa aí. Pronto. Pode ir. Oi, seres humanos! Como é que vocês estão? Fala, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do ManaCast. É muito especial ter a sua presença aqui conosco. Curtam o vídeo, compartilhem. Lá no final, comentem se vocês gostaram ou não. E já puxando aqui a linha de avisos, temos uma coisa muito importante para avisar para vocês, né, Samir? Exatamente. Se liguem aí que do dia 12 ao dia 19 vai acontecer a Semana Santa. Então procure a igreja mais próxima aí. Se você for adventista ou se você também não for adventista, pode ir na igreja que vai ser bênção, galera. Vai ser muito bom mesmo, né? Isso aí. E também teremos o Impacto Esperança. Mas esse fica de acordo com a data da sua igreja. Então procure saber qual vai ser o dia, que é muito importante você participar. Temos também as assinaturas da lição, que é muito importante que você tenha, porque vai te ajudar muito a se aproximar mais de Deus e vai ajudar muito no âmbito espiritual. Então, por favor, não deixe de assinar a lição. Isso. E como de costume, como já é, né, costumeiro aqui no ManaCast, nós temos uma convidada super especial. Eu não me recordo se ela já participou de outros episódios antes desse. Eu acho que não. Mas pelo menos pra mim é a primeira vez que eu tô gravando com ela. Então vamos receber receber com a salva de palmas aqui a Jéssica. Oi, gente, tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E acho que vai ser muito massa aqui a gente recapitulando a lição. Vai ser ótimo. Nessa temporada nós temos uma novidade, que é o nosso quiz, né? Tipo um quiz que a gente vai começar a fazer, que é Me Conta. A gente vai tirar uma palavra aqui e aí você vai falar alguma história da sua vida, algum testemunho, alguma coisa que tem a ver com essa palavra. Pode tirar aqui. Aí o que eu vou tirar? Isso. Tá, deixa eu ver aqui. Peraí. Tá. Tadadadã. Eita, aqui. Rufe os tambores. Botei. Esperança. Esperança. Uma palavra Esperança. ótima. Que legal. Aí pra falar alguma coisa relacionada a isso. É uma experiência Isso. que você tenha passado, alguma coisa que tenha relação. Caraca, eu tenho algumas coisas relacionadas à esperança. Eu acho que, na verdade, é porque o ser humano, ele se move muito por esperança, né? Sim. Tipo, a gente não consegue viver sem esperança, porque eu espero pelo outro dia, eu espero pela outra semana. Só que é muito interessante pensar que sem Deus acaba, tipo, perde um pouco o sentido, né? Sim, Perde a um pouco esperança- essa ideia. E eu não nasci num lar adventista. Porém, eu tive várias influências positivas nesse meio, desde que eu era criança e tudo mais. E quando eu era criança, eu vi o meu irmão se batizar, vi meu irmão sair da igreja. E antes que ele se rebatizasse, antes de eu ver ele se rebatizando, eu sentia muito, tipo, o desejo de estar com minha família toda na igreja, pelo lado de, literalmente, eu e minha família queremos servir ao Senhor. E só que isso ainda não estava acontecendo. Tipo, tava bem distante de acontecer. E eu vivia muito em prol disso. Sim. Então, eu, inclusive, alguns anos atrás, eu falei pro meu irmão, tipo, desabafei. Eu quebrei a regra dos irmãos de que não pode declarar os sentimentos e falei pra ele, tipo, cara, eu literalmente não consigo me lembrar de um dia que eu não orei pra que você voltasse pra Deus. E essa foi a minha esperança por muitos anos, por muito tempo, de verdade. Quando meu irmão se afastou da igreja, foi cerca de, 5 a 6 anos. E nesse período todo eu nem tava inserida no contexto da igreja, Sim. só depois de um tempo. E eu acho que querer ele perto de Deus foi o que me aproximou tanto de Deus. E isso foi me trazendo esperança da eternidade. Ter o meu irmão inserido nisso, estar perto de Deus. E em consequência disso, também a minha família. Inclusive, antes de eu vir aqui pra Bahia, eu consegui, graças a Deus, que os meus pais também se batizassem. Então, foi tipo assim, a despedida antes de vir pra cá. E foi a coisa mais incrível que eu tenho sobre esperança. Minha família tá toda envolvida com Deus. Que lindo. Que história massa, né? E já puxando o link aí, a gente vai falar sobre o nosso tema de hoje, que é a autoridade inquestionável. É uma história que conta quando Jesus, ele realmente tinha autoridade para
expulsar os demônios das pessoas que estavam possessas naquela época, tá? E aí, uma coisa que é muito importante, que a lição inclusive falou, é que as pessoas, elas eram transformadas, elas eram libertas desse mal, exatamente por conta que elas buscavam a isso. A história que ela conta é de um homem que a lição fala que a única coisa que ele em si, o espírito dele só teve força para fazer foi de ir até Cristo. Depois que ele foi até Cristo, o resto Deus fez. Eu queria saber como é que você vê essa história assim, o que é que você sente quando você viu sobre isso? Você trouxe um tópico bem interessante dessa história, é que ele foi até Cristo, né? Significa que a graça de Deus, ela estava disponível e ela é disponível pra gente. Isso pra mim é muito incrível, porque a gente tem muita coisa acessível hoje em dia, muita coisa. Eu falo isso desde de coisas de entretenimento, no geral. Só que a gente não se toca da coisa mais extraordinária que a gente tem, que é a graça de Deus. E estar diante dessa graça e procurar libertação, procurar a cura, a paz, como foi o caso, é muito a consequência de estar relacionado a Deus, Sim. de procurar Ele, de ter a iniciativa. A gente jura que a gente deu o primeiro passo, mas nada como o grande passo que foi a ressurreição de Cristo por nós e por ter salvo os nossos pecados. E buscar a Ele como esse segundo passo. Eu gosto de pensar assim, faz sentido pra vocês? Porque, não é o nosso primeiro passo, foi o primeiro passo de Cristo. Uhum. Então, essa busca é consequência do sacrifício que Ele já fez pra gente. É verdade. E aí a gente vai e vê que realmente a gente tem que fazer essa entrega, fazer realmente esse segundo passo, Exato. dar esse passo até chegar aos pés de Cristo, para que depois disso é algo difícil, porque a gente sempre tá em batalha. Exato. Mas se a gente for para pensar, é algo tão relativamente fácil, porque a gente dá esse passo, a gente se entrega aos pés de Cristo, como o homem fez, e depois ele resolve tudo pela gente. Ele faz acontecer, a gente está possesso, e aí a gente dá o passo, a gente se entrega, e depois nossa vida muda completamente, porque Exatamente. Cristo nos transforma de forma incrível. E sabe o que é muito interessante também? Quando a gente se depara com essas histórias que são profundas, tocantes, e, cara, nos inspiram totalmente, nós temos o erro de procurarmos coisas extraordinárias demais, coisas sobrenaturais. Sim. Por que isso é um erro? Porque provavelmente a gente não vai viver o sobrenatural de uma forma tão intensa quanto a gente estuda na Bíblia. Sim. No entanto, a beleza não tá realmente no ordinário? De estar lado a lado com Deus, acordar de manhãzinha cedo, ter o seu momento de comunhão, você conseguir dormir em paz, porque você tá do lado dele. Eu acho que, voltando para a ideia do primeiro passo, o segundo passo, é meio que a continuação do passo a passo, continuar essa caminhada, é uma jornada. Não é algo que você verdade. pensa, eu tenho que fazer isso agora. E aí depois parou. Não, você vai fazendo continuamente. E assim a gente vai, É aos poucos. exatamente, tendo essa construção, crescendo em graça, em comunhão. Eu tenho uma professora que ela fala uma frase que é muito interessante, que é: o extraordinário vem do ordinário. Perfeitamente. Sem o ordinário, você não tem o extraordinário. Então, o extraordinário na nossa vida deve ser o céu. Deve ser a vida eterna. Esse é o extraordinário que nós almejamos. Uhum. Mas o ordinário é todo dia a gente acordar, buscar a Deus e dar esse primeiro passo. Porque Jesus, ele já deu milhões de passos, se a gente for pensar. É. Se fosse uma corrida, a gente estaria E começando a corrida agora e Total. Jesus já estava terminando, porque ele morreu por a gente, ele intercede por nós, então ele fez tudo por a gente. Falta a gente fazer isso daqui. Ele fez isso para isso daqui a gente fazer. Então, esse ordinário é buscar a Jesus, é estar com Jesus, é buscar autoridade, porque tudo que ele pôde fazer por nós, ele já fez. Agora, o extraordinário, a gente também tem que ir atrás, e é a parte mais fácil que tem. E é a questão que, ó, concordo com você, mas tem uma coisa que poder fazer, ele pode. Ele faz e continua fazendo tudo o que pode. Só que é a questão, eu penso no meu pensamento, que é a questão realmente que Deus deu o livre-arbítrio pra gente. Sim. Se ele chegasse, a gente nasceu, e aí passa a nossa vida toda com Cristo e perfeito. Eu penso que a gente não teria esse livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é realmente a nossa
posição, a gente ter a opção de escolher ou não. Então é exatamente essa questão. Deus já deu tantos passos, tantos milagres, tantas coisas que acontecem na nossa vida, e a gente nem vê, a gente nem percebe. Foi exatamente o que o pastor Kyuri deu. Deus fez isso aqui, não foi nem isso aqui, foi isso aqui, assim, é tipo algo que a gente não consegue nem imaginar. E falta a gente só tomar a nossa decisão de entrega, a nossa decisão de realmente estar aos pés de Cristo para que Ele transforme a nossa vida. E essa questão do livre-arbítrio é tão válida, porque sem o livre-arbítrio, meio que falta propósito. Falta, porque não com tem certeza. algo que realmente te chama a atenção, que te inspira, que te move. Porque é muito sobre o senso de pertencimento, sobre aquilo que Deus toca no teu coração. Mas se você já é induzido automaticamente a escolher, você, tenho que escolher, é isso, não tem outra opção. Você foi movido pelo quê? Qual foi o amor que foi gerado em você? Exatamente. Você foi perdoado, mas você foi perdoado de quê? Se você foi obrigado a escolher. Então isso é algo muito lindo do evangelho, que a gente não percebe isso em todos os lugares, em todos os ambientes que a gente está inserido. É provavelmente uma das coisas mais lindas de Deus, é o perdão, você pode escolher e eu tô aqui. E a questão é, um dia desse vendo um podcast de Rodrigo Silva, ele deu um exemplo fantástico. É a mesma coisa de um cara que uma Apple da vida. Ela produz o celular assim em massa, produz milhões de celulares. Só que aí você pega o celular tá aqui na sua mão, você usa, você faz o que você quiser. O celular é seu, você pode ter, ele pode ser usual da forma que você quiser, até os limites dele. Só que a pergunta é, ele é seu, ele é criado, ele faz o que você quiser. Mas a pergunta é, ele te ama? Ele tem realmente esse amor por você, essa busca por você? Porque se ele é programado para fazer aquilo e se ele é obrigado a fazer aquilo, ele não tem amor, ele não tem sentimento. É exatamente por isso que Deus deu livre-arbítrio pra gente. E muitas vezes a gente escolhe contra o próprio Deus, a gente rejeita ele, mas a gente continua tendo esse livre-arbítrio do poder da escolha. E aí vem a pergunta, com esse livre-arbítrio, quem é que mais sofre? É o próprio Cristo, porque todo dia ele vê a gente rejeitando ele, rejeitando. E o mais impressionante é que mesmo ele sendo rejeitado todos os dias, todos os momentos, a toda hora ele tá buscando a gente novamente. A porta ainda continua aberta pra gente. O perdão, a graça de Cristo ainda está disponível para que a gente vá e pegue, para que a gente vá e seja curado e seja os nossos demônios, nossos pecados sejam expulsos da gente, exatamente como Jesus fez aqui na história. É verdade. E é muito perigoso nós estarmos sempre acomodados. Já percebeu que a acomodação é muito mal do século? Você falou a questão do celular e me veio muito à memória de quando a Apple começou a lançar as linhas mais premiums do iPhone. Tipo, imagino muito o 6, 6S, por aí vai, foi lançando, hoje tá o quê? 16. Então, antes, já percebeu que era muito mais hype do que é hoje em dia? Sim. A galera foi se acostumando. Eu penso muito nisso em relação à Bíblia também, sabe? Sendo que você nasceu em lar cristão ou não, em algum momento você vai olhar pra tua Bíblia e vai ficar tipo assim... Tá. E você não liga pra isso. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Você tem uma Bíblia, e graças a Deus é no nosso país. Mas você não faz nada com essa realidade. E é muito estranho a gente pensar que em um momento nós estamos intensos no fogo do evangelho, do primeiro amor. Em outro momento nós damos total irrelevância à palavra. Esse é um perigo muito grande na nossa geração. E, mais uma vez, a questão da escolha. De eu estar diante de Deus. E a escolha não é tipo assim, escolhi. É isso, eu escolhi a Deus, é primeiro Deus, quero seguir a Ele. É uma escolha constante, diária, uma construção que nem vocês pontuaram, meninos. Não tem como eu simplesmente escolher e ser isso forever. Não, vai construindo essa comunhão. Porque, tu citou, é uma batalha, é uma guerra. Sim. Não é nós contra nós, às vezes sim, na verdade, mas também tem um inimigo totalmente envolto nisso para que nós não escolhamos o lado de Deus. E muitas vezes a gente tenta tomar nossas decisões e nossas ações, principalmente, pela gente mesmo, sabe? A gente tenta travar essa batalha, que muitas vezes é a gente contra a gente mesmo, mas principalmente, a maioria das vezes, é a gente entre aspas, tá? Porque Deus tá por nós. Sim. Mas é a gente contra o inimigo. E a gente sabe... Até a gente pode ter o pensamento de, a gente é forte, eu consigo, eu tô bem, eu tô firme. Mas no fundo a gente sabe que a gente não consegue atravessar a batalha sozinho. É um pensamento muito enganoso, por sinal. E o pior foi exatamente o que você falou, a questão de se acomodar. Muitas vezes a gente pensa que, tipo, a gente tá tomando nossas próprias decisões, nossas próprias escolhas e tá caindo. E aí acontece a gente se acomodar com aquilo de, tipo, já tô no fundo do poço,
vou ficar aqui, sabe? Tipo, não tem mais o que eu faço. E sabe o que é muito pior do que você tá só caindo, e você tentando, errando e buscando? Tá tudo muito bom. Exatamente. Sabe aquela fase que, tipo assim, caraca, que fase boa da vida, que não tem nenhum problema, não tem nenhum desafio, não tem nenhuma guerra espiritual. Nossa, nunca tive tão devoto a Deus. Rapaz, é difícil. Porque se tá tudo muito tranquilo, provavelmente é porque você já tá do lado do inimigo. Mas, mais uma vez, escolhas. Você tá desse lado, teoricamente, Deus o livre, você pode estar retornando. E às vezes a gente busca muito pelo literal. Tipo assim, tô do lado do inimigo porque eu saí da igreja, eu fiz um ato de rebeldia. Às vezes você tá mais pro lado do inimigo do que pra Deus, porque você tomou uma decisão que não condiz com o que Deus quer pra tua vida. E mais uma vez a gente vem pro lance do perigo. Até quando a gente vai tomar decisões que não condizem com aquilo que Deus quer pra nossa vida? A gente vai insistir em coisas que são inúteis. E o que me lembra muito a frase C.S. Lewis, não sei se eu estiver errada, que é nada... não lembro a frase. Tudo que não me é eterno é eternamente inútil. Pra mim, cara, isso é um tapa na cara. Imagina, você tem que, tipo, literalmente despertar, acordar pro que você tá vivendo, pro que você tá fazendo. A lição, ela vai trazer muito sobre essa questão da autoridade de Deus. E a autoridade de Deus também fala muito de quem nós somos. Porque a ideia é que nós sejamos mini-cristos aqui na Terra. E se isso não fala sobre nós, poxa, alguma coisa tá errada. Exatamente. Se não é Deus que transmite... Se a gente não transmite Deus, o que é que a gente está transmitindo? Mas pegando o link da coisa que você falou, que a cada dia a gente toma decisões, e a gente cai, tem muitos erros. E ainda a questão que você falou, que está tudo muito bom, tem algo de errado. Tem uma frase que é muito boa, que é assim, é só preciso um acerto para jogar para trás, para anular todos os seus erros anteriores. Então, isso pra mim se resume 1000%, na verdade, a Cristo, a Deus, porque você pode estar no fundo do poço, você pode estar, infelizmente, do lado do inimigo, mas é só uma decisão, é só um acerto para que você se transforme completamente. É só você dar um passo para que você chegue aos pés de Cristo e sua vida seja realmente transformada e tudo fique bom de verdade. E sabe qual é o interessante? A lição, ela até traz, ela compara Jesus a um professor. E o interessante é que Jesus é literalmente, Deus é literalmente um professor. Porque tudo que vocês falaram é sobre tentação, tal, eu escolho todo dia. Mas a gente já aprendeu isso. Sim. Tá tudo na Bíblia. É que nem aquele professor que tá te ensinando a fazer o Enem. Então ele fala, no Enem vai cair essa e essa pegadinha. Você já sabe, você tá preparado para aquela pegadinha. Mas aí depende de você. Se você estudou, se você prestou atenção no que o professor falou, pra na hora do Enem, pra na hora da prova, você não cair na pegadinha. É a mesma coisa da vida espiritual, da nossa vida. Jesus, ele ensinou. Tá tudo na Bíblia. É um mapa com um caminho que você tem que seguir. Se você seguir, vai dar tudo certo. Mas aí cabe a você ler o mapa. Cabe a você botar em prática o que você leu. Cabe a você viver o que está escrito naquele mapa. Pra que quando venha uma pegadinha do inimigo, nesse caso, na comparação na prova, você não erre, você não caia em tentação e você continue do lado de Jesus, continue do lado do bem. Nossa, e é muito realidade isso em todos os âmbitos da vida, né? De sempre o que vai te testar, digamos assim, é a parte prática. Tu falou da questão da escola e tudo mais, em todos os sentidos. Você vai estar dentro da igreja, tu tá no clube dos gravadores, tu tá com a tua família, seguindo princípios morais, éticos, religiosos no geral. Você tá ouvindo. Você pode estar absorvendo. Você pode ficar tipo, caraca, isso faz muito sentido. Nossa, você fica, véi, você viu isso? Nossa, é isso, nossa, é pra mim, total. Só que na parte prática, fez tanto sentido, mas você conseguiu aplicar pra tua vida real? Tu conseguiu crescer espiritualmente, pessoalmente, de forma íntima mesmo? Isso, você conseguiu? Às vezes não consegue. E é por isso que a busca, ela é tão importante, como você mesmo trouxe. Falando sobre isso, eu lembrei daquela música lá. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu acho que é Furioso Oceano, que ele fala: não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, eu quero mergulhar. Porque muitas vezes a gente tá lá no contexto, todo o ambiente cristão, tudo indo na igreja, fazendo, acontecendo, tá ali se emocionando, mas muitas vezes, dentro da gente, a gente não tá vivendo o verdadeiro evangelho, sabe? Não tá fazendo, não tá transparecendo o Cristo que a gente serve. E aí vem a pergunta que eu já fiz.
Se a gente não tá transparecendo Cristo, o que é que a gente tá transparecendo, sabe? Perfeitamente. E lembra muito que a gente tava falando no começo do podcast sobre o viver o extraordinário. Mas, tipo assim, o extraordinário é uma coisa tão intensa, tão profunda, e você trouxe muito bem sobre a questão do ordinário de Deus, do diário mesmo, que é viver continuamente, e do básico. Sabe aquele ditado que o feijão com arroz, ele funciona? Uhum. Na vida espiritual, é muito isso também. Funciona demais. Então, o básico bem feito e nada vai fazer sentido se você não estiver realmente ligado com Deus de uma forma íntima. Que nem tu falou, eu posso me emocionar muito com músicas incríveis, intensas, que tocam o meu coração. E isso é muito legal. Mas se quando eu chego dentro do meu quarto, essa é a realidade, não se aplica à minha vida, tem alguma coisa de errado. E a gente precisa fazer alguma coisa para que isso não seja constante. E sobre isso do feijão do arroz, é muito importante para os adolescentes que estão em casa, para os adultos que estão assistindo, entenderem que não é por uma pessoa estar em uma posição de destaque, digamos assim, na igreja, que essa pessoa é mais santa, que essa pessoa adora mais do que eu. Então, nós estamos aqui fazendo um podcast. Estamos aqui falando sobre Deus. Mas isso não significa que nós somos mais amigos de Deus, que nós temos mais comunhão de Deus com quem está em casa assistindo. Isso significa que a gente está aqui espalhando o evangelho, mas de forma nenhuma que nós somos superiores a quem está em casa. E tem muita gente que acha que por apenas estar em casa, lendo a Bíblia e estudando a lição, acaba se tornando inferior a aquela pessoa que tá lá falando na frente da igreja na hora dos dízimos e das ofertas. Aquela pessoa que prega, mas na verdade não. Às vezes pode ser até ao contrário. Às vezes aquela pessoa que tá falando não tem a comunhão que você tem com Deus em casa. Verdade. Então é muito importante que a gente entenda que nós precisamos ter a nossa comunhão com Deus. A gente não sabe como é a comunhão do outro com Deus. A gente só tá vendo o outro falar ali naquele momento. Mas a gente não vê o outro em casa, no quarto, o que tá fazendo. Esse ponto que você trouxe tem uma grande questão que sobre o serviço, foi o que você trouxe, né? A questão de missão. Geralmente, quem tá intimamente ligado com Deus não vai ficar só dentro do quarto. Não vai ficar só no contexto da tua casa. Lembra? É nas casas, nos templos e nas ruas. Então, vai estar ligado também com a missão. Você não consegue... Se você ama tanto a Deus, se você conheceu esse Deus que te transformou, você não vai conseguir guardar pra você. Eu gosto muito de dar exemplo de um copo com água. A água é Deus dentro de você e você é o copo. Tá? Você é o instrumento, no caso, você é o copo. Se você tá com o copo pela metade e você vai tendo mais comunhão, querendo mais, aprendendo mais, se envolvendo mais com Cristo, o copo vai enchendo, até o ponto que o copo vai começar a transbordar. E todos que estão à sua volta vão começar a ser molhados também. Essa relação é muito boa, porque é realmente isso. A gente precisa primeiro estar cheio do Espírito para que a gente possa transbordar e passar para o outro. Trazendo uma reflexão do que Yuri trouxe sobre as pessoas olharem a pessoa que está em destaque ou algo do tipo. Para mim, eu acho que a maioria das pessoas pensa isso, que o pior mal do ser humano é o poder de comparação. É verdade. O poder de se comparar, o poder de se espelhar no outro e automaticamente se diminuir por conta disso. Foi exatamente o que ele falou. Muitas vezes a gente pensa que o pastor, meu Deus, o pastor é santo. E aí acontece, o pastor erra. E aí, meu Deus, que absurdo, é escândalo na igreja, é escândalo no mundo. Mas não, todos nós somos seres humanos, todos nós erramos. E o que a gente tem que buscar é exatamente ser a imagem e semelhança de Cristo a cada dia. Mas isso não significa que a gente não vai errar, que a gente não vai cair. O que a gente precisa é dar o passo para que a gente, todo dia, volte aos pés de Cristo e seja transformado todos os dias. Exatamente. E, inclusive, isso é uma mágoa de muitos jovens e adolescentes que estão inseridos no contexto da igreja, de que algum pecado foi exposto, alguma falha. Às vezes, nem foi algo que... Claro que todo pecado, ele é abominado por Deus. No entanto, algumas coisas, elas trazem mais escândalo para a sociedade. Sabe qual é a diferença? A gente tem que colocar na cabeça. Sabe qual é a diferença do meu pecado e do teu? Às vezes, o meu pode ter sido exposto. O teu não. Uhum. Isso não me torna melhor, isso não me torna pior. Isso me torna ser humano na condição de pecadora. E sujeito completamente à graça de Deus. De estar diante dele. De estar prostrado a ele. A gente só não pode ficar estagnado no equívoco espiritual.
E errar não significa que você perdeu a salvação. Sim. Errar uma vez não significa que você não vai mais pro céu. Porque todo mundo erra. Todo mundo. Ah, o Papa, o pastor E não sei o que lá. geral, do presidente geral da igreja adventista. Todo mundo erra. Ele tem os pecados dele, nós temos o nosso. Agora é insistir no mesmo erro. Aí já parte para uma coisa mais grave. Sim. Porque se você errou, você sabe que aquilo é errado. Mas aí você faz de novo. Aí de novo. Aí de novo. Pecado de estimação. Você não para. Aí tudo certo. Aí você precisa melhorar. Mas isso também não significa que você perdeu a salvação por isso. Porque a nossa salvação, a gente já tem. Agora a gente tem que buscar, a gente tem que pedir perdão, a gente tem que se arrepender com Jesus. É o exemplo que um professor meu dá. Assim que começa o semestre, o bimestre, ele sempre fala: vocês na minha matéria, vocês já têm a nota máxima, já tem 10. Já passaram de ano com a nota máxima. O que só falta é vocês quererem isso. É vocês conseguirem, é vocês buscarem, é vocês irem atrás pra realmente isso se tornar realidade. A gente já está cheio, o copo já está cheio. Mas a gente cada vez vai abaixando o nível. O que a gente precisa é fazer com que esse copo enche cada vez mais, que transborde cada vez mais. E que a gente tenha realmente cada vez mais a comunhão com Deus. Então, se a gente pudesse resumir, trazer a síntese dessa lição, estarmos mergulhados em Cristo e conseguir Exatamente. transbordar para outras pessoas. Exatamente. Infelizmente, a conversa tá tempo muito acabou. boa, mas nosso tempo acabou. Tem muito mais aí podcast que você vai ver ainda. Pode ver, faz maratona Manacast hoje. Cada 20 minutinhos só, você vê todos aí, cada um tem um assunto mais top que o outro, um convidado mais top que o outro, assuntos assim tops. Então vai vendo aí, do primeiro até agora, a semana que vem tem mais. Tem as outras temporadas também que você pode ver. Acompanha a gente aí, como o Yuri já deu, vou lembrar você, pra não esquecer, né? Comenta, compartilha, dá seu like aí, pra que esse vídeo alcance mais gente. E nunca se esqueça, dê o passo aos pés de Cristo. É isso, gente. Muito obrigado por vocês estar aqui. Acompanha a gente nas redes sociais também. Também, @o boa, bem LBteam lá no Instagram. No Instagram, isso. Certo? Assistam os vídeos, também compartilhem, curtam, porque é muito importante. É isso. Muito obrigado, Jéssica. Rapaz, Gente, foi um prazer estar não aqui. foi combinado, tá? Vocês são geniais. Obrigado, gente. Até mais. Tchau. Tchau.